Hello, hello, tudo bem? Tô voltando para mais um pouco de filosofia, né? Pensar é preciso, viver não é preciso. Eu quero fazer dois comentários sobre o Platão e sobre o Aristóteles, que foi discípulo dele, né? O Platão, ele escreveu a segunda obra dele, foram 10 livros, chamada República. E lá ele tratou de política, de ética, de alma, de tudo isso. Mas dois pensamentos fortes de Platão foi o seguinte: ele defendia que há uma inteligência sensível, né? E há uma inteligência inteligível. O que Platão queria dizer com isso? Ou os dois mundos, né? Ele falava em mundos, que existe o mundo sensível e o mundo inteligível. Por exemplo, o mundo sensível é onde a gente consegue tudo isso que nós percebemos, o que nós vemos, que pode ser analisado, só que este mundo é imperfeito. O mundo sensível é imperfeito. Nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. E no mundo inteligível está as coisas perfeitas, é no campo das ideias. Está a perfeição, está a imutabilidade, está tudo que é perfeito. Ele fazia essa distinção de dois mundos. Ele não fala sobre a eternidade, não, sabe? Mas ele falava desses dois mundos, né? Nós vivemos agora teologicamente, nós vivemos num mundo onde o pecado entrou e degenerou todas as coisas, né? Agora vamos pensar um pouco do discípulo dele que viveu no quarto século, que foi o Aristóteles. Foi ele que defendeu, né, que classificou a questão dos cinco sentidos. Foi ele que falou que o ser humano, para a gente entrar em contato com a natureza, entrar em contato com a vida, nós temos os cinco sentidos. E a gente vai cair no quê? No mundo objetivo e no mundo subjetivo. Por exemplo, no mundo subjetivo você tem sede. No mundo objetivo existe a água. A água, ela tinha uma classificação que ela é inodoro, ela não tem cor e ela não tem sabor. Mas agora a biologia já está mudando esse pensamento, né? Dizendo que ela tem cor, que ela tem sabor. Cheiro não, né? Mas ela tem essas coisas. Você tem fome no mundo subjetivo e no mundo objetivo existem os alimentos. Mas olha que coisa interessante, né? A classificação dos cinco sentidos. Ele coloca você em contato com o mundo externo. Ele traz para dentro de você. Por exemplo, né, a audição, né? Traz os sons, né? Cada coisa tem som, né, para você distinguir, né? O exército usa lá, né, os toques do amanhecer, da alvorada, para o indivíduo se levantar, né? Os sons, a buzina, né, tudo como alerta, como advertência, né, o grito, a voz como algo fascinante. A filosofia define que o ser humano, ele é um ser diferente dos outros animais, porque ele fala. Agora há poucos séculos, né, nós tivemos René Descartes, que disse, olha, penso, logo existo. Quer dizer, o homem fala, pensa, raciocina, ele discute as ideias, a diferença dele dos outros animais. O Langston diz uma coisa interessante, quando ele vai falar da nossa diferença do animal racional, do irracional, do homem e dos animais, ele diz que todas as vezes que o macaco pensar numa banana, no amarelo, ele vai pensar numa banana. Todas as vezes que ele pensar no amarelo, ele vai pensar na banana. E todas as vezes que ele pensar na banana, ele vai pensar no amarelo. Ele não vai conseguir separar a cor da banana. O ser humano consegue separar a cor da banana. São os mundos subjetivos e o mundo objetivo. Mas os sentidos, né? Por exemplo, a visão. A nossa vista enxerga uma coisa descomunal. Como que você consegue, né? Às vezes eu sou lá das montanhas altaneiras, né? Eu já passei por caminhos que tive que parar para contemplar. Eu estou aqui perto do Oceano Atlântico, né? Como que a visão da gente vai longe, né? Como que a visão da gente vai longe? Como que a gente consegue, né, chegar tão longe? Que coisa fascinante as vistas, né?
Que coisa fascinante os olhos, né? O olfato, já falei para vocês daquele livro, O Perfume. Não deixe de ler Patrick Suzikid, que você vai ver tudo sobre cheiro. Que coisa fantástica, né? O cheiro está ligado às emoções, à saudade. Olha, quando eu tomo um suco de cupuaçu, eu me vejo na capital, no centro de Manaus, tomando cupuaçu. Quando eu como um camarão, eu me vejo perto do mar. Quando eu tomo uma água de coco, lá em Minas, né, tem aquele pessoal vendendo água de coco. Às vezes eu peço uma água de coco e se eu puder falar, eu falo. Se eu ver que eu tenho ambiente, eu digo, olha, cadê o mar? Só falta o mar, né? A minha terra tem algumas comidas também gostosas. O pastel, ninguém faz pastel como a minha cidade, né? Para eu comer um pastel do jeito que é, eu tenho que comer na minha cidade. Então, comida marca. Quando estive no Amazonas, a minha esposa apresentou um angu para os amazonenses, porque eu aprendi a comer um angu sem sal, sem tempero, e depois do almoço ainda comer com leite, né? Uma sobremesa. O angu, né, remete a gente lá à infância, né? Lembrando dos pais da gente. Então vamos lá, né? O olfato, o paladar, né? A língua, que tem esse poder. A língua tem uma percepção incrível, né? Cai um bago de arroz, dá a impressão que caiu uma pedra do tamanho do pão de açúcar. Quando você tem algum problema no dente, a língua toda hora bate lá e dá a impressão que é algo enorme, né? A nossa boca tem um poder de dimensão muito grande, o paladar, né? E aí vem o tato, e tudo é comandado pelo cérebro, apesar da mão ir, mas tudo aconteceu primeiro no cérebro, o tato. Pegar, agarrar, né? E naquele livro do Dr. Albert Renachik, A Carícia Essencial, se você quiser ler, ele diz que nós temos necessidade de abraçar e de ser abraçado, ou agarrar e ser agarrado, né? Nós não temos sede e fome só de pão, não vê lá aquela música, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. A gente quer mais, a gente precisa de mais, a gente precisa de livro, a gente precisa de filosofia, a gente precisa de língua, a gente precisa de teologia, a gente precisa da ciência, a gente precisa de história, a gente precisa de matemática, a gente precisa de mais coisas. Então, agora eu vou falar a última. Vocês sabem por que nós, quando pegamos uma bebida, nós fazemos um brinde, nós fazemos um copo batendo outro, às vezes eu pego o copo assim, eu digo nunca em cima, nunca embaixo, sempre ao lado. Então, porque numa bebida o tato participa, o paladar participa, o olfato participa e a visão participa. Outra coisa, primeiro nós comemos com os olhos, depois com a boca. A comida tem que ser bonita, ela tem que ser convidativa. A audição não participava da bebida, então criaram o tim-tim para que os 5 sentidos se manifestem quando você estiver comemorando alguma coisa. Tchau, tchau.